Então, bem-vindos à segunda semana da disciplina de Estatística Experimental. Todo mundo conseguiu fazer a última atividade? Alguém teve problema em reproduzir o gráfico lá? Funções no Excel? Tranquilo, todo mundo? Se alguém teve problema, pode falar agora, tá? E a gente tenta resolver. Tudo certo? Bom, Professor, oi, só um diga. pouquinho, a Joyce Irene. Os vídeos que mandou das aulas, eles vão até a metade. Eles não continuam. Como Aí assim é uma até a metade? dificuldade. Eu não consigo ver mais adiante, aí ele volta para o início. Então, essa dificuldade que eu tive de assistir os vídeos das aulas. De todas as aulas? Eu achei esquisito isso, digo, não, Alguém acho. mais, alguém mais teve esse problema? Hum, Alguém conseguiu ver a aula inteira? O vídeo da aula inteira? Alguém mais aí tentou assistir os vídeos e teve algum problema? Não. Não? Pois é, então só o meu mesmo. Não sei o que aconteceu, que É, toda vez ele voltava para o início. Aí eu não estranho. conseguia chegar até no final da aula toda, né? Todos você falou, né? De todas as aulas? É, e até, acho que até pela metade, ou menos da metade da filmagem, da gravação, e depois não retornar para o Bom, início. depois a gente pode tentar. Depois a gente conversa então É aí, isso. mais Tá, especificamente sobre o seu caso, tá? Porque se outras pessoas conseguiram ver tudo, então provavelmente alguma coisa tá aí bom. no seu computador, tá? Eu tô teimando aqui com essa internet. A gente Tá bom, vê. então tá. Podemos continuar. Alguém está com problema ainda para usar a plataforma do Google Classroom para submeter as atividades? Deram uma olhada lá no vídeo que eu mandei? As instruções lá, explicadinhas. Quem teve problema? Quem teve algum problema ainda está com problema? Ou conseguiu mandar o último tranquilo? Sem problema? Tive no princípio, né? Mas agora eu tô conseguindo, pelo que eu tô Agora observando. pegou já, Tá né? tudo bem. Beleza. Então, se alguém tiver com problema ainda para usar a plataforma, avisa, tá? Olha, não entendi. Todos os processos que a gente tem que fazer, que é basicamente submissão de atividades, tá? A gente não está usando para mais nada além disso. Tá tudo explicado lá no vídeo, tá? Mas se porventura alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, fala. Algumas pessoas falaram comigo, tá? Tinha um pessoal que estava tendo problema. E aí falaram comigo pessoalmente. E a gente tenta resolver, tá? Mas é importante você falar se estiver tendo algum problema. Porque lembra que a nota é suas atividades, tá? Então se por um acaso você não estiver submetendo as atividades, não porque você não fez, mas porque você está com problema na plataforma, aí isso vai ser um problema pra gente. Então avisa aí se você achar que está com problema para submeter as atividades, tá? Mas é bem intuitivo, bem simples, né? Não tem nenhum grande mistério. Tá? Então hoje, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu mostrei para vocês na última aula como faz o gráfico de pontos no Excel, né? Aí nós fizemos o gráfico envolvendo relação, quando você está investigando uma relação entre variáveis quantitativas. Hoje eu vou mostrar para vocês como faz aquele gráfico, mesmo gráfico, só que quando você tem variáveis qualitativas ou categóricas. Por quê? Porque, por algum motivo, o Excel está programado para trabalhar apenas com números. Tá? Então, se você tem variáveis categóricas, ou qualitativas, ou nominais, né? São nomes que indicam grupos,
Aí ele não entende isso e ele não faz o gráfico do jeito que a gente quer. Então a gente tem que dar uma leve trapaceada, usar um pequeno truque para o Excel entender, para dizer que a gente quer o gráfico para ele, de um jeito que ele entende, para ele fazer no formato que a gente quer, tá? Que é o formato que vocês desenharam na mão, tá? Ou no computador, lá no PowerPoint, tá? Gráfico de pontos, quando você tem grupos, né? Separa os grupos, os pontinhos de cada grupo no eixo X. Os pontinhos ficam agrupados, tá? Aí então agora eu vou mostrar como faz isso no Excel. E aí, na sequência a gente continua a nossa conversa sobre delineamento e sobre como podemos extrair mais informações sobre a relação entre variáveis para responder nossas perguntas de interesse. Beleza? Então agora vou usar a mesma tabela de dados que nós utilizamos na última aula, tá? Eu vou compartilhar ela aqui. Aí vocês me avisam quando todo mundo estiver vindo, tá? Pronto. Todo mundo vendo aí? Planilha de dados, Sim. tabela e o gráfico? Tem. Beleza. Então esse é o gráfico que a gente fez na aula, lembra? Tem relação entre a altura da pessoa e a altura média dos pais? Né? E aí nós fizemos um gráfico de pontos, como vocês já tinham feito na mão. Mas dessa vez utilizando os dados da turma que vocês forneceram pra gente, né? A tabela que eu montei aqui. E aqui está o gráfico. Aí lembra que o padrão do Excel é fazer um gráfico com uma cara um pouco diferente, né? Com algumas coisas a mais que a gente não precisa e com algumas coisas a menos que a gente precisa para poder interpretar o gráfico. Então a gente deu uma pequena fizemos uma pequena edição nele e aí ele fica assim, tá? Essa é a cara no gráfico mais limpo possível, preto e branco, nome nos eixos, pontinhos, cada ponto representa uma unidade amostral. Beleza, temos tudo o que precisamos para interpretar o gráfico. Tá? Qualquer outra coisa é adição, tá? No mínimo e em geral apenas isso é o que nós precisamos para podermos interpretar a relação entre variáveis. Mas nota que nesse caso aqui, nesse exemplo, as duas variáveis são quantitativas, né? São números. Como faz então quando tem variáveis categóricas? Representam grupos, né? Então eu vou apagar esse gráfico aqui, tá? Vou deletar ele. E vamos fazer agora um gráfico em que a variável, uma das variáveis, tá? é categórica, é nominal. Então como faz? Como eu faria se fosse do mesmo jeito, do jeito que vocês aprenderam e fizeram outro gráfico? Então, por exemplo, vou botar a pergunta aqui. Sexo afeta a altura da pessoa? Eu quero fazer um gráfico para responder essa pergunta. Sexo afeta a altura da pessoa? Bom, a altura é uma variável quantitativa, sexo é uma variável categórica, como nós já vimos, né? Como eu faria para fazer um gráfico disso? Fala aí, receita. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça isso. Como faz? Do jeito que vocês fizeram outro, como eu faria? Alguém aí me ajuda a fazer esse gráfico. Eu quero um gráfico para responder essa pergunta aqui. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Selecionar os dados. Selecionar as variáveis. Então, eu preciso de quais variáveis? Sexo e altura da pessoa, né? Sim. Quem eu escolho primeiro? Sexo ou altura da pessoa? Ou tanto faz? Acho que primeiro seria a altura média, não? Pai? Altura média? Por que a altura média dos pais? Ah, perdão, a altura. Olha a pergunta. Desculpa. Olha a pergunta aqui, ó. Sim, sim, a altura da pessoa. Certo. Sexo. Por quê? Por quê? Porque está de acordo com a pergunta. O sexo afeta, ela é a variável. É a variável que vai no eixo horizontal, a variável x, né? Qual é a Exato. variável que nós esperamos que cause o efeito? Então lembra que isso faz diferença para o Excel, tá? Na verdade não é só para o Excel. verdade. Para todos os programas de computação estatística, faz diferença. Se você
quem você diz primeiro para ele, normalmente, é quem vai no eixo X, no eixo horizontal. Quem você diz depois é quem vai no eixo vertical. Então, por isso a gente escolhe primeiro a variável sexo e depois a altura da pessoa, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu escolher primeiro a altura da pessoa e depois a outra variável, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essa variável aqui no eixo X, no eixo horizontal, tá? Ou seja, ele vai inverter a ordem dos eixos que a gente quer. Então, por isso, eu escolho primeiro o sexo, depois a altura da pessoa, tá? Professor, No Excel, eu posso clicar aqui em cima da coluna do sexo, aí aperta Ctrl no seu teclado aí, tá? CTRL, e aí clica em cima da outra coluna, que ele seleciona só essas duas que você quer, na ordem que você quer, tá? professor, Diga. desculpa, eu não sei se o senhor falou que deu uma travada. Eu não entendi muito bem qual é o que eu escolho primeiro. Eu achei que não tivesse. Não tivesse. O Excel entende que a primeira variável que você escolher vai no eixo horizontal e a segunda vai no eixo vertical. Então, por isso faz diferença, entendeu? Se eu escolher primeiro essa variável, ele vai jogar isso aqui no eixo horizontal. Agora, se eu escolher o contrário, aí ele vai inverter a ordem dos eixos, entendeu? Sim, esse eu entendi. Eu queria saber o qual que eu escolho primeiro, qual que eu necessariamente preciso ter no eixo X. Ah, Qual tá. Vou já falar melhor sobre isso. Eu vou montar primeiro o gráfico aqui, aí quando tiver os eixos no gráfico, aí eu explico isso. Tá? Então, vamos escolher primeiro o sexo e aí depois a altura da pessoa. Aí, beleza, primeiro passo, escolhe as variáveis. Segundo passo, qual que é? Professor, antes dessa pergunta, eu só queria, falhou aqui para mim, como é que o senhor fez para fixar aí o sexo e depois a altura? Para fixar, clica em cima de uma coluna. Sim. Clica em cima de uma coluna, a primeira variável, né? Procura no seu teclado a tecla Ctrl, CTRL. Sim. Aperta e segura. Aí você clica na outra variável, que ele vai escolher só as que você indicou. Ok, obrigada. Tá? Próximo passo, o que eu faço agora? Selecionar o gráfico que nós queremos fazer. Onde? Inserir o gráfico. Inserir. A aba aqui em cima, ó. Lembra a abinha aqui na barra de ferramentas com as principais opções? Você vai escolher a aba Inserir, tá? Então vem aqui em Inserir, clica aqui na aba Inserir. Aí fica fácil, né? Ele vai te mostrar um monte de coisas que você pode inserir na sua tabela, na sua planilha de dados. O que nós queremos é um gráfico. Então você vem aqui e escolhe o tipo de gráfico que a gente quer, que é o gráfico de pontos. Que tem o simbolinho dele aqui, ó, gráfico de pontos ou gráfico de dispersão, lembra que é a mesma coisa, tá? O Excel chama de gráfico de dispersão. E é a primeira opção, tá? Os eixos e dentro do gráfico os pontos. Só isso. Tcharam! Tá aí, o Excel fez um gráfico. Olha esse gráfico. Tudo certo? Tudo certo. É isso que a gente quer? Não, Por que não? porque eu não estou vendo o sexo aí, professor. No eixo X. Onde está a variável sexo da pessoa neste gráfico? Onde? Era para estar no eixo X, né? Era para estar, mas ela está onde? Ela está representada por números, mas aí não tem nada definido, isso não me diz nada. Então, mas esses números aqui representam o sexo da pessoa? Não, Você sabe olhando para esses números qual é o sexo de cada pontinho? nada, não. Não. Ou seja, onde está a variável sexo nesse gráfico? Acho que se botamos a legenda só. Não, neste aí que o Excel fez pra gente. Onde que está essa informação sobre o sexo das pessoas? Um canto Não aí. está. Em lugar nenhum. Não está, né? Não existe essa informação. Então, eu fiz primeiro assim para você entender o que que acontece, tá? Quando você tem uma variável categórica ou nominal e você manda, Excel faz o gráfico de pontos, o que que ele faz? Ele faz isso. Ele não entende quando tem nomes, quando tem palavras, letras na variável, entendeu? Ele só entende quando tem números. Então, quando você manda ele fazer com nomes, ele simplesmente ignora. Aí o que que ele faz? Ele bota outra coisa no eixo X. O que que é essa outra coisa que ele botou aqui?
Alguém consegue identificar o que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Cada 14, 15, pessoa, 16. unidade amostral. Exatamente. Ele bota um número representando cada unidade amostral. Aqui, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, blá, 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 16, 17, 18. Aí, ó, tem até o 18, tá vendo? Então é isso que ele faz. Aliás, vai até o 17, né? Porque a primeira linha é o cabeçalho, então tem 17 pessoas. Então vai do 1 até o 17, tá vendo? Então ele dá um número para cada unidade amostral e ele bota a ordem que a unidade amostral está na sua tabela no eixo X do gráfico. Por quê? Simplesmente porque ele está programado para fazer assim, tá? Porque ele está programado para não entender quando tem uma variável categórica. Ah, mas por que programaram o Excel assim? Não sei, tá? E outros programas fazem isso também? Não. Outros programas entendem e fazem direto o que a gente quer. Por algum motivo, os programadores do Excel resolveram que não ia fazer isso. Não sei porquê, tá? Mas tudo bem. Por quê? Porque a gente pode usar um pequeno truque para enganar o Excel e forçar ele a fazer o que a gente quer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou escolher, selecionar esse gráfico e vou apagar ele, tá? Porque não é isso que a gente quer fazer. Então, morreu esse gráfico aí. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro como? Assim, ó. Eu preciso criar outra variável sexo. Uma cópia dessa variável, onde ao invés de nomes ou letras ou palavras, eu indico os grupos com números. Então eu vou criar uma nova coluna vazia aqui, tá? Inserir. Ele criou uma nova coluna aqui, tá vendo? Vazio. Aí eu vou criar uma nova variável aqui, eu vou chamar de sexo 2, tá? É arbitrário o nome, tá? O nome que você quiser. Quantos grupos tem essa variável aqui, sexo da pessoa? Quantos valores possíveis só tem 2, né? Ou é sexo feminino ou é sexo masculino. Então o que eu faço? Eu atribuo um número para cada grupo e repito aqui do lado o número. Qual número? Qualquer número que você quiser, tá? É arbitrário, tanto faz. Pode ser 0 e 1, pode ser 1 e 2, o que você bem entender. Eu vou botar 1 e 2, tá? Eu vou dizer que o sexo feminino é 1 e o masculino é 2. Então, ó, 1, 2, Leidiane, 1 ou 2? 1 ou 2? 1, Rita, 1 ou 2? Daniele, 1 ou 2? Ramone, 1 ou 2? Leandro. 2. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu a ideia? Então você só vai repetir, tá? Quem é do mesmo grupo é o mesmo número. Quem é de outro grupo é o outro número. Então onde for F eu vou botar 1, onde for M eu vou botar 2. Tá. Pronto. Criei uma nova variável. Agora o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Mas ao invés de usar essa variável, que é a original, que a gente mediu, o sexo da pessoa, eu vou usar essa nova variável, esse clone da variável sexo, que eu chamei de sexo 2, que representa a mesma informação, tá vendo? Ela agrupa minhas unidades amostrais em 2 grupos. Só que, ao invés de usar letras ou nomes para representar os grupos, eu usei números. Por quê? Simplesmente porque o Excel só entende número, tá? É só por isso. É uma coisa do Excel isso, tá? Então, como a gente está usando o Excel, é interessante que vocês saibam isso se você quiser fazer esse gráfico no Excel. Então, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Mas ao invés de usar essa variável original com nomes, eu vou usar essa aqui com números, tá? Então, seleciona a primeira variável X, aperta a tecla Ctrl no seu teclado, seleciona a segunda variável que vai para o eixo Y vertical, altura da pessoa, clica na aba Inserir, vai lá em Gráficos, Gráfico de dispersão. Tcharam! Mudou alguma coisa? Sim. Todo mundo percebeu a diferença? Sim. O
que está no eixo X agora? Sexo. Nota que ele criou um eixo numérico no X, tá vendo? 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, o que está no eixo X? Está o número que a gente criou aqui, tá vendo? Um grupo de pessoas está em 1, outro grupo de pessoas está em 2. Quem é esse grupo aqui que está no 1? Feminino. São as mulheres, é o grupo feminino, né? E essa galera, esses pontinhos que estão aqui no 2, é masculino. Por quê? Porque eu disse aqui que quem era do grupo masculino é o número 2, tá? Então percebe que o Excel, ele bota o número do mesmo jeito. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente apagar esse número daqui do eixo X e escrever por cima. Olha, esse aqui é o grupo tal e esse aqui é o grupo tal. Entendeu? A gente escreve o nome dos grupos por cima dos números. E aí ele fica nesse formato familiar que aí vocês já fizeram, já desenharam na mão, no computador, em que os grupos, né, os pontos de cada grupo ficam separados ao longo do eixo X do gráfico. Tá? Então vamos editar ele. Primeira coisa, vou apagar esse título. Lembra que a altura da pessoa é para ser aqui no eixo vertical, não aqui em cima, né? Então vou deletar isso aqui. Essa grade no fundo do gráfico também não diz nada pra gente que os eixos ainda não digam, então também vou apagar. Vou diminuir a largura, lembra, para os eixos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, porque não tem nenhuma razão para a gente achar que o eixo X é mais importante que o Y, então deixo os dois mais ou menos com a mesma dimensão, mesmo tamanho. Vem aqui ó, no maisinho, no canto direito, para adicionar elementos do gráfico. Primeira coisa que eu vou adicionar, título dos eixos. Lembra que ele não bota o nome dos eixos, né? Então vou escrever, tá? Eixo Y, o que é? Altura. Altura da pessoa. Em Metros. metros. Né? Eixo X. Sexo da pessoa, né? Sexo da pessoa. Tá? Aí, ó, tá vendo que ele faz, fica um pouquinho deslocado para a direita os pontos, né? Você pode editar isso aqui também, os valores que ele bota no eixo X, tá? É só clicar em cima do eixo e apertar com o botão direito. Da mesma forma que você pode editar os pontos, clicando com o botão direito em cima, você pode editar o intervalo de valores dos eixos do gráfico, tanto Y quanto X, simplesmente clicando em cima do eixo. Clica com o botão direito e vai em formatar eixo. Tá? Aí ele vai te mostrar opções. Por exemplo, aqui do lado direito, ó, opções de eixo. Quais são os limites que você quer que ele mostre no eixo X? Aí ele está mostrando de 0 a 2,5, tá vendo? Começa no 0 e vai até o 2,5. Ah, eu quero centralizar os dois grupos no meu gráfico. Então eu posso mudar aqui, ó, de 0 para meio, por exemplo. Ó. Tá vendo? Que mudou a posição, agora está mais centralizado. Isso aqui é arbitrário, tá? Você pode botar o que você bem entender aqui. Pode colocar o que você quiser. Posso botar, sei lá, de 0,3 até 2,8. Ó. Fica mais centralizado. 0,2. Tá? Aí você vai fazendo no olho aqui, né? Você pode ir mexendo nos valores aqui, nos limites. O eixo vai de quanto a quanto. Você pode mexer no olho aí até ficar mais ou menos centralizado, como fica visualmente melhor para você, tá? Então assim já está um formato bem parecido com o que a gente tinha feito antes na mão, né? Que a gente tinha desenhado. Então esses números aqui, ó, no eixo X, não precisamos disso, né? Esses números não existem. O que falta? Posso aumentar o tamanho das fontes, né? Aumentar o tamanho da letra, vou botar fonte 14 para ficar mais fácil de ler. Bota aqui fonte 14 também. Tá faltando escrever o nome, né? De cada um dos dois grupos. Como eu faço para escrever o nome dos grupos? Vem aqui na aba inserir, tá? A aba inserir. Aí, ó, você manda ele inserir texto, tá? Inserir uma caixa de texto. E você escreve aqui por cima o nome que você quiser, tá? Feminino, por exemplo. Né? Que são os dois grupos que a gente mediu. Então eu vou botar aqui, ó, feminino. E do lado direito, masculino. Por exemplo, tá? Pronto.
Ah, o ponto está muito pequeno. Então lembra que você pode editar tudo aqui, ó. Formatar a série de dados. Clica com o botão direito em cima dos pontos. Vai lá na opção marcador, que é como o Excel chama os pontos no gráfico. Aí você pode mudar tudo que você quiser, mexer tudo que você quiser aqui, tá? Posso aumentar o tamanho, ó, aumentar de 5 para 10. Não gosto de azul, quero os pontos pretos. Ou de qualquer outra cor que você bem entender. Muda a cor aqui, ó. Pronto. Beleza? Alguma dúvida sobre como a gente fez esse gráfico? Temos aí, então, um gráfico padrão, em que uma das variáveis é categórica ou nominal, tá? No caso, aqui o eixo X, a variável sexo da pessoa. Ô, professor, o eixo X, então eu não tenho essa obrigatoriedade de deixar ele no plano cartesiano, nesse caso? A linha, falando, a delimitação. Porque nota que o eixo X não são números, de verdade. A variável X é o quê? É isso aqui, ó. São grupos. Então, se fica mais para a esquerda, mais para a direita, tanto faz. Isso não significa nada no eixo X, percebe? O que interessa é que tem um grupo e tem outro grupo. Então, se estiver para um lado é um grupo, se estiver para o outro lado é outro grupo. A gente bota os pontinhos alinhados para a gente entender que eles pertencem ao mesmo grupo. Por isso que eles estão alinhados aqui nesse grupo, né? E esses pontinhos estão alinhados nesse outro grupo. Agora, se é mais para a esquerda, mais para a direita, onde começa o eixo X, onde termina, tanto faz isso. Porque não existem números aqui, só existem os grupos. Mas por que a gente botou números? Porque, como eu falei, o Excel não entende se você mandar ele fazer só com nomes, com categorias. Ele precisa de números. Então, isso é uma coisa do Excel, tá? Então, é por isso que a gente cria essa variável numérica, só para poder criar o gráfico nesse formato, que é o que a gente quer. Aí depois você só faz editar, apaga os números e escreve o nome dos grupos por cima para ficar do jeito que a gente quer. Beleza? Mas assim, outra opção, se eu colocar 1 e 2 e colocar uma legenda, não tá errado também, né? Não estaria errado, né? Se você identificar, ó, 1 significa tal coisa, 2 significa tal coisa. Porém, é muito mais rápido a gente olhar já o nome do grupo aqui embaixo do que olhar o número e depois olhar do lado o que esse número significa, né? Achei interessante. O senhor só clicou no eixo e excluiu? Exato. Só clicar aqui, ó, se eu quiser apagar, ó, delete, por exemplo. Sumiu, tá vendo? Tá. E se quiser editar o eixo, mexer os números, mexer o intervalo, tudo, clica em cima dele e aperta o botão direito. Aí vai aparecer aqui, ó, formatar eixo. Então isso aqui serve para qualquer coisa que vocês quiserem editar no gráfico do Excel, tá? Qualquer coisa. Quero mexer no ponto, quero mexer no eixo, quero mexer no nome dos eixos, clica em cima e aperta o botão direito. Aí vai te mostrar, ó, formatar título do eixo, nos pontos, formatar a série de dados, ou nos valores do eixo, né? Clica com o botão direito, formatar eixo, tá? Então, toda vez que quiser mexer alguma coisa aqui, clica com o botão direito, vai em formatar, que ele vai te mostrar as opções. Sim, eu achei interessante porque para variáveis categóricas, então eu tinha muito essa dúvida, né? Eu não preciso deixar o eixo, no caso, eu só coloco, porque o que interessa é a categoria, né? Exato. É a característica, né? Sim. Então, eu achei bem interessante o que o senhor fez. Mas aí percebe que não é que não tem eixo, tem um eixo, né? Tem o eixo, Só sim. que o eixo não são números, são nomes. Mas o eixo é isso aqui, né? Inclusive você pode desenhar uma linhazinha. É que eu deletei a linha, né? Mas pode ter uma linhazinha aqui, tá? Para indicar que é o eixo X do gráfico. A única diferença é que ao invés de números, são nomes. E o senhor colocou inserir texto, né? Inserir texto. E ele já te dá a caixa de texto, aí você arrasta. Ele cria uma caixinha, isso. Aí você arrasta e escreve o que você quiser dentro, tá? Posso arrastar essa caixa aqui, ó, pra onde eu quiser, tá vendo? Ok, na posição que quiser, tá? Na posição que você quiser. Tá? Aí você ajusta aí como for melhor. Tá bom, obrigada. Beleza? Mais alguma pergunta sobre esse gráfico? Alguma dúvida sobre como a gente fez, como chegou nele? Tranquilo, todo mundo? Todos confortáveis com esse gráfico? Notem que é exatamente o mesmo gráfico que vocês já tinham, o mesmo tipo de gráfico que vocês já tinham feito na primeira atividade, lembra? Gráfico de pontos, para ver se tem relação entre a altura da pessoa e o sexo da pessoa. Só que agora a gente fez no Excel, tá? Por quê? Porque é muito mais rápido, percebe?
Mas aqui a gente tem uma tabela relativamente pequena, tem 17 pessoas. Agora imagina que você tem uma tabela com 50, com 100, com 300 unidades amostrais. Você vai fazer na mão esse gráfico, você vai ficar perdendo um pouco de tempo, né? Então, faz aqui no Excel de uma vez, tá? Que é top e faz rápido para você. Certo? Aí, lembra que por que a gente fez esse gráfico? Para responder uma pergunta, né? Então, olha esse gráfico aí e responde essa pergunta pra gente. Com base nesses dados aqui da turma, sexo afeta a altura da pessoa? Sim ou não? Por quê? As Afeta ou não pessoas afeta? do sexo masculino têm uma tendência de ser mais alto, né? De serem mais altos. Você Sim. viu quanto Como é o efeito? Pessoas do sexo masculino tendem a ser mais altas que pessoas do sexo feminino, tá vendo? Ah, mas tem essa pessoa aqui do sexo feminino que é mais alta que essa pessoa do sexo masculino. Como isso é possível? tem outras variáveis atuando aí, né? Como Tem nós outras conversamos. variáveis. Tem outros efeitos, né? As pessoas aqui, ó, do mesmo sexo são todas iguais? Não. As pessoas do mesmo sexo aqui são todas iguais? Não. Tem variação? Tem. Talvez essa aqui se alimentou melhor durante a fase de crescimento. Talvez essa aqui teve um problema de saúde que ela não tinha controle sobre isso, aí é o crescimento. Talvez essa aqui produziu mais hormônio do crescimento do que essa. Por quê? Variação genética, tá? Talvez variação genética. Pura e simples, tá? Enfim, trocentos motivos que poderiam fazer a altura de pessoas do mesmo sexo variar. Talvez os pais dessas pessoas aqui, ó, eram mais altos, elas herdaram genes de altura maior. Os pais dessas aqui eram mais baixos. Lembra que a gente viu que tem uma tendência da altura das pessoas em relação à altura dos pais? Então a altura dos pais está afetando essa variação aqui também, tá? Está criando dispersão nesse gráfico. Porém, tem uma tendência. O que é a tendência? É o que acontece com a maioria. Então, em geral, a maioria dos homens tendem a ser mais altos que as mulheres. Mas sim, tem uma sobreposição entre os dois grupos aqui no meio, tá vendo? Então você pode facilmente encontrar mulheres que são mais altos que homens, assim como alguns homens são mais baixos que algumas mulheres. Mas em geral, mulheres são mais baixas que a maioria dos homens. Beleza? Tranquilo isso? Todo mundo consegue enxergar isso nesse gráfico? Perguntas, dúvidas sobre isso? Todo mundo confortável com essa ideia? Nada de novo, né? Já conversamos, passamos uma semana já conversando sobre isso, mais ou menos. Então vamos dar uma pausa agora. 10 minutos. Ok. Toma uma água, vai ao banheiro, faz um café. Aí volta aí pra gente continuar nossa conversa de hoje. Quando aparecer a minha tela aí vocês me avisam, tá? Slide. Gráfico. Apareceu. Já? Todo mundo vendo? Já. Sim, professor. Muito bem, então todo mundo agora já tem uma familiaridade com o gráfico, certo? Lembra para que serve um gráfico? Todo mundo lembra isso? Para que serve um gráfico? Responder visualmente alguma pergunta. Para responder visualmente uma pergunta, exatamente, tá? Então lembra sempre por que a gente está fazendo isso, tá? É importante que você lembre o propósito disso, porque às vezes é muito fácil a gente se perder no método, né? Faz desse jeito, faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Mas, espera aí, por que eu tô fazendo isso mesmo, para início de conversa? Lembra que nós queremos responder uma pergunta sobre o mundo real usando dados. E esta é a função do gráfico, tá? A forma mais simples de fazer isso. Por quê? Porque nós somos animais visuais. Nós somos bons em detectar padrões visuais, né? Muito mais fácil para a gente
detectar padrão num desenho como esse do que numa tabela com um monte de números, um monte de letras. Tá? É por isso que a gente faz gráficos. Tá? Eles são úteis. A gente consegue responder perguntas usando dados facilmente usando o gráfico. E este é o tipo de gráfico mais simples e mais flexível que nós temos, que é o gráfico de pontos. Aí existem algumas convenções que nós adotamos ao fazer esse tipo de gráfico. Vocês já estão familiarizados com a cara dele, com os principais elementos dele, né? Então, todo gráfico sempre vai ter o quê? Eixos e dentro dele vão as unidades amostrais, tá? Dependendo de qual a pergunta que você quer responder, que variáveis exatamente vão nos eixos e qual exatamente é a unidade amostral, vai mudar. Porém, sempre haverá essas partes. Então, para interpretar e fazer e interpretar qualquer gráfico, lembra, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Qual é a primeira coisa que a gente olha no gráfico? Os eixos. Os eixos. Por quê? E lá tá os dados necessários. Porque são os eixos que te dizem qual é a pergunta que este gráfico quer responder. E para isso, a gente precisa saber algumas convenções. Então, alguém perguntou já, né? Olha, a gente botou a variável categórica aqui, o sexo, no eixo X e a variável a altura da pessoa no eixo Y, no eixo vertical. Por quê? Por que essa variável aqui vai no eixo horizontal e essa vai no eixo vertical? Tanto faz? Não, não tanto faz. Quando você decide essa variável vai no eixo horizontal e essa outra variável vai no eixo vertical, você também está comunicando uma coisa com o gráfico. O que você está comunicando? Qual é a variável que a gente coloca no eixo horizontal por convenção? Alguém sabe? Como você decide quem vai no eixo X e quem vai no eixo Y? É a variável independente, né? Uma depende da outra, a variável x vai no eixo. É a variável independente. O que é variável independente? É aquela que não vai depender da resposta aí. É que não vai depender? É. Vamos falar de uma forma mais simples, mais clara, que uma criança de 5 anos pode entender. O que é a variável independente? É a que faz a pergunta? Que faz a pergunta? Tá no caminho. Mais específico, mais preciso. Que lembra que a pergunta envolve as duas variáveis, né? Então não é só uma, são as duas. Mas qual é a característica dessa variável? Vamos escrever a pergunta aqui para a gente lembrar. O sexo da pessoa afeta a sua altura? Qual que é a peculiaridade da variável sexo nessa pergunta aqui? O que diferencia essa variável dessa variável? Quem causa quem? O sexo, no caso, causaria a altura. A nossa expectativa, né, é que o sexo afeta a altura, correto? E não o contrário, né? Se eu mudar a sua altura, você vai mudar de sexo? Não, ninguém espera isso, correto? Mas se você for nascer do sexo masculino ou feminino, a gente espera que quando você se tornar adulta, você tende a ser mais alto ou mais baixo, correto? Então é isso que determina quem é a variável independente. A variável independente é aquela que nós achamos que causa o efeito. Tá? E a outra, como chama? Dependente. Variável dependente. É aquela que nós achamos que o quê? Sofre o efeito. Sofre o efeito. Simples assim, tá? Quem causa o efeito? Variável independente. Quem sofre o efeito? Variável dependente. Esses são os únicos nomes que os cientistas dão para essas variáveis? Não. Também dão outros nomes, é bom você saber, porque na literatura você pode encontrar. Alguém sabe outro nome para variável independente?
Não? Outro nome comum, tá? Variável explanatória ou preditora ou simplesmente preditor também, tá? Qual é o preditor? É o sexo. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mesma coisa, são sinônimos. Então, se você ver qualquer uma dessas palavras, variável independente, variável explanatória, ou variável preditora, ou simplesmente preditor, é tudo a mesma coisa. Que coisa? A variável que nós achamos que causa o efeito. E a variável dependente pode ter outros nomes? Pode também. Que outros nomes? Alguém sabe? Alguém sabe algum outro nome para variável dependente? Você também pode chamar assim, ó. Variável resposta. Ou simplesmente resposta, tá? Qual é o seu preditor? Qual é a sua resposta? É a mesma coisa que perguntar qual é a sua variável independente e a sua variável dependente. São sinônimos, tá? Então você pode dizer até que é a variável que nós achamos que sofre ou responde ao efeito. Sinônimos, tá? Então se aparecer qualquer um desses nomes, a partir de agora você já sabe que são sinônimos. E que você decide quem vai no eixo vertical ou horizontal com base em quem você acha que causa o efeito. Então percebe que a nossa pergunta e a nossa hipótese são fundamentais porque elas direcionam como a gente monta o gráfico, percebe? Se eu pergunto o sexo da pessoa afeta a altura, o gráfico é de um jeito. Se eu perguntasse a altura da pessoa afeta o seu sexo, aí o gráfico é de outro jeito. Percebe? Muda os eixos. Então isso afeta a nossa interpretação. Tá? Então a ordem dos eixos está também comunicando algo para a gente. É por isso que quando a gente vai ler um gráfico, a primeira coisa que a gente olha é o quê? Os eixos. Porque os eixos dizem quais são as variáveis que refletem a pergunta e eles também nos comunicam quem nós esperamos que afeta o quê. Então quem vai no eixo X, ele está falando para a gente, eu acho que essa variável afeta essa variável. Ou eu acho que essa variável responde a essa outra variável aqui. Tá? É uma convenção, tá? Variável dependente, variável independente. Dúvidas, perguntas sobre isso? Tranquilo? Todo mundo já tinha ouvido esses nomes, algum deles, pelo menos, alguma vez antes? Variável Não, dependente, professor, ainda não independente. ouvi. Então, esses são os nomes mais comuns, tá? Variável dependente e variável independente. Mas não são incomuns esses outros nomes também, tá? Então, também são relativamente comuns. Então, agora você sabe que se aparecer qualquer um deles, são sinônimos. Mas lembra que a questão crucial é isso aqui, ó. Quem causa o efeito vai no eixo X ou horizontal. Quem sofre o efeito vai no eixo vertical. Ah, sempre assim? Sim, sempre assim. Tá? Convenção. Beleza? Então, o que mais que falta para a gente falar sobre gráficos? Acho que a gente já falou tudo que a gente precisava, tá? O básico, né? Para nós sermos capazes de ler e fazer um gráfico, já sabemos tudo que a gente precisa. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui, sobre gráficos? Quer perguntar ou comentar alguma coisa? Ah, mas eu vi no seu olho gráfico que não era assim, era de outro jeito. Por quê? Alguma questão sobre nossos gráficos? Dúvida ou dúvidas? Droga. Tranquilo? Todo mundo confortável com isso? Agora sim. Por enquanto, né? Então tá bom. Então se tá tudo certo com os gráficos, vamos pensar então
no próximo passo. Então, hoje vocês já viram as regras gerais de amostragem, né? Lembra que para a gente chegar num gráfico como esse, para a gente chegar aqui para responder uma pergunta usando os dados, antes nós precisamos coletar os dados, correto? Então, a gente já conversou sobre coleta de dados. Lembra que a gente chama os princípios, as regrinhas que nos ajudam a coletar dados para responder uma pergunta, a gente chama genericamente de delineamento amostral, tá? Qual é o seu delineamento? Ou às vezes também chama de desenho amostral. Qual é o desenho amostral do seu projeto? Ou seja, como você vai coletar os dados para responder essa pergunta? As pessoas também costumam chamar genericamente de métodos, correto? Qual é o seu método? Ou às vezes falam com a sua metodologia. Metodologia, na verdade, é o estudo do método, né? Então, qual é o seu método? Quais são os métodos que você vai usar? Como exatamente você vai coletar? Qual é o seu delineamento? Qual é o seu desenho amostral? Tá? Em geral, são sinônimos. Então, a gente já conversou sobre algumas regras gerais de amostragem que a gente precisa seguir para termos informação suficiente para responder uma pergunta, né? Conversamos sobre duas regras gerais muito importantes. Quem lembra quais são? Para responder uma pergunta com dados, sua amostra deve o quê? Ser representativa. Primeiro, ser representativo. O que isso significa? Ter uma boa quantidade. Representatividade é a mesma coisa que quantidade? Tamanho da amostra? Não, tem que Não. refletir as Qual a Ser diferença? variada. da pergunta. Qual é a diferença? Ela tem que, para ser uma amostra ser representativa, ela precisa refletir as características que a gente procura. Exato. Procura onde? Na pergunta, No universo amostral. No universo amostral, lembra? Então a sua pergunta define, né? A sua pergunta define um conjunto, um grupo, um universo sobre o qual você quer falar. Que é o que nós chamamos de universo amostral. Aí você vai coletar uma amostra, eu quero que ela seja representativa desse universo amostral. Por quê? Porque eu não vou conseguir coletar o universo amostral inteiro, tá? Se eu conseguir, ok. Então, beleza. Eu tenho toda a informação. Mas se eu não conseguir, e geralmente a gente não consegue, e geralmente você consegue, na verdade, uma quantidade minúscula do universo amostral, não é nem 1%, não é nem 0,1%, a sujeirinha é quase nada. Ah, então quer dizer que a gente vai dar um chute, né? Porque você vai usar essa amostra para querer falar sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país, sobre o mundo. Ah, então eu vou dar um chute, lembra? Vou fazer uma inferência. Eu não sei exatamente como é que é no universo amostral, mas eu vou tentar dar um chute sobre ele com base na minha amostra. Se sua amostra seguir algumas regras, ela pode ter informação ainda suficiente para o seu chute ser um chute razoável, né? Vai ser um chute, sempre vai ser um chute, mas pode ser um chute melhor, um chute bem informado, ou pode ser um chute horrível, péssimo, que só vai enganar todo mundo, tá? Fake news, como a gente chama hoje, né? Então, primeira coisa, a amostra tem que ser representativa. Então, a variabilidade das características que existem no universo amostral deve aparecer na nossa amostra, tá? Isso é representatividade. Qual é a forma mais simples de conseguir uma amostra representativa de um dado universo amostral? sorteio. Sorteio. O que significa sorteio em uma frase? Todos têm a mesma oportunidade de serem escolhidos, mesma chance. Dá a mesma chance para todas as unidades amostrais do seu universo amostral caírem na sua amostra, tá? É isso que significa sorteio. Aleatório, que é aleatório? Dá a mesma chance para todo mundo. Ah, mas eu não consigo. Então pense em uma forma de aproximar isso, tá? O máximo possível. Espalhe as unidades amostrais pelo seu universo amostral o tanto quanto possível, tá? Sempre dá para fazer isso. Ah, não consigo fazer uma listinha, um sorteio, literalmente, mas você sempre pode espalhar as unidades amostrais que você vai coletar pelo universo amostral, de modo a abranger o máximo de informação possível sobre o universo amostral, de modo a dar uma chance maior possível para que qualquer unidade amostral caia na sua amostra, tá? Então isso nos dá representatividade.
A outra característica segunda importante da amostra, a gente acabou de falar também, qual é? Precisa ser representativo, mas não é só isso, né? Precisa o que também? Alguém lembra? Que ela seja tão grande quanto possível. Tamanho da amostra, né? Tem que ter uma quantidade mínima suficiente de informação. Se a amostra for pequena demais, você corre um risco, correto? Que risco? Quem lembra? O risco de não representar bem, né, o seu espaço que você quer O risco de não conseguir detectar as relações que você as está características. investigando, simplesmente porque não tem informação suficiente. Lembra que a gente fez um exemplo aqui, né? Lembra disso? A gente fez aqui, ó. Olha o gráfico. Parece que tem uma tendência, né? Parece que tem uma leve tendência. Quanto maior a altura média dos pais, maior a altura da pessoa. Mas tem um espalhamento no gráfico, um espalhamento dos pontos, tem uma dispersão, né? Então, se você não tiver uma amostra grande o suficiente, se ela for pequena demais, eu tiro apenas alguns poucos pontos desse gráfico, ó, e qualquer tendência que tinha aí já sumiu, percebe? Você precisa usar sua imaginação para enxergar uma tendência agora, né? Então, por isso o tamanho da amostra é importante. Quanto mais forte a relação, menor a amostra que a gente precisa para detectar a relação. Mas quanto mais fraca a relação, maior a amostra que a gente precisa para sermos capazes de detectar a relação no gráfico, tá? Então, por isso, a gente precisa ter uma quantidade mínima de informação. Como faz para saber? Podemos usar para nos ajudar isso aqui, lembra? Regra do 10. Como funciona a regra do 10? Colete pelo menos 10 unidades amostrais para cada relação que você quer investigar, tá? No mínimo, pelo menos. Pode coletar mais? Posso, então colete mais. Por quê? Para você não correr o risco de não conseguir detectar uma relação simplesmente porque sua amostra é pequena demais. Então percebam, lembrem que são duas coisas diferentes, tá? Representatividade da amostra é uma coisa. Você garante como? Dando a mesma chance para as unidades amostrais caírem na sua amostra. Tamanho da amostra é outra coisa. Quantas unidades amostrais tem na sua amostra? Você pode ter uma amostra menor que é representativa, assim como você pode ter uma amostra muito grande que não é representativa, tá? Então são duas ideias diferentes. Precisamos das duas. Idealmente queremos o quê? As duas coisas. Queremos que a nossa amostra seja representativa e tenha um tamanho grande o bastante para detectarmos as relações que nós queremos, caso elas existam, tá? Tranquilo? Então essas são as duas regras fundamentais da amostragem. Agora a gente vai falar da terceira. As 3 regras fundamentais da amostragem que você precisa saber para planejar o seu projeto de pesquisa sobre qualquer coisa. Que regra é essa? Então imagina isso aqui, ó. Uma bióloga quer saber... Não precisa ser uma bióloga, tá? Não é só biólogo que investiga isso. Podia ser uma química, podia ser uma engenheira ambiental, pode ser qualquer coisa. Uma cientista quer saber qual é a concentração média de mercúrio na água chegando na casa das pessoas em Boa Vista. Então nós estamos aqui no estado de Roraima, onde vocês sabem, é um dos estados atualmente no Brasil que tem maior atividade de garimpo, correto? E o garimpo, ele envolve certas técnicas que, dependendo do tipo de mineral que é extraído, precisa da adição de alguns elementos químicos que são metais pesados, que são tóxicos para os seres humanos, como o mercúrio. Então, se você ingere o mercúrio ele não é metabolizado pelo seu organismo, ele vai se acumulando nos tecidos, né?
Então você pode ingerir mercúrio tanto através da água, se ele estiver dissolvido na água, ou você pode comer mercúrio. Por quê? Porque ele está na água e os peixes se contaminam com mercúrio. Aí você vai lá, come o peixe, por exemplo. Pronto, o mercúrio entrou em você e não sai mais. Tá? E ele vai acumulando ao longo da sua vida, acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que ele passa um determinado limiar, passa uma certa concentração, se tem demais, aí isso começa a se manifestar na saúde das pessoas. Né? Começa a ficar doente, às vezes não sabe por quê. Né? Contaminação por metais pesados. Então esse é um risco que nós que vivemos aqui sofremos. Porque de onde vem a água da cidade? Do rio. Para onde vai o mercúrio do garimpo? Para o rio. Então ele está chegando aqui. Então uma questão importante que os cientistas aqui querem saber, precisam saber, inclusive para planejar políticas públicas, como é que a gente resolve esse problema? Existe um risco de contaminação sério para as pessoas? Será que a gente está bebendo mercúrio na água que chega na nossa casa? Então vamos imaginar que a gente quer descobrir isso. Eu quero saber, em média, qual é a concentração de mercúrio que chega na água que sai na torneira de uma pessoa, de uma casa qualquer, em Boa Vista. Como eu faço para coletar dados para responder essa pergunta? Então aqui temos um mapa de Boa Vista. Tá? Esse pontinho vermelho aqui é um ponto de coleta. Como eu faço? Como eu devo distribuir meus pontos de coleta, minhas unidades amostrais, pelo universo amostral, para obter uma amostra que permite responder esta questão? Qual é a concentração média de mercúrio na água chegando na casa de uma pessoa em Boa Vista? Como eu poderia fazer isso? Pode escolher um ponto em cada bairro. Posso escolher um ponto. Que ponto? Um ponto em cada bairro. Um ponto em cada bairro? Quantos bairros tem em Boa Vista? Isso, já que a gente tem... Quantos? Pergunta aí do oráculo de vocês, melhor amigo de vocês. Senhor Google. Quantos bairros tem em Boa Vista? Ninguém sabe? Eu não lembro de cabeça, tá? Eu sei mais ou menos. Alguém me diz aí exatamente quantos. 66, 66. 66, olha só. 66 bairros. Isso. Infelizmente, nós somos pobres, os recursos para a ciência são limitados e nós não temos dinheiro para coletar em 66 bairros. Então você vai ter que coletar menos que isso. Você só pode coletar em 9 locais. Como faz agora? Onde você coleta? Professor, ali poderíamos usar a regra de 10, né? Poderíamos. Mas a gente tá tão pobre que a gente não pode nem usar a regra de 10. Você só tem dinheiro e tempo para coletar em 9 locais. Como faz? Eu poderia fazer. Sorteio? É? Sorteia como? Pegaria o nome dos bairros e sortearia, daria a mesma chance para todos. Beleza, pode ser. Todo mundo consegue imaginar fazendo isso, né? A gente consegue uma lista dos bairros da cidade, por exemplo? Fácil, né? Sim. Posso sortear, né? 9 nomes aqui, 9 bairros. Tranquilo, nada demais, né? Então poderíamos fazer isso, tá? Seria viável, né? A gente pode sortear aqui. Por exemplo, PAN, 4, 5, 6, 7. Professor, 8. nesse caso, Diga. o sorteio poderia permitir que a gente não achasse uma amostra representativa, né? Por quê? Porque vamos imaginar essa cidade divididas por regiões. Poderia ser que, sei lá, uma coincidência de todos estarem numa mesma região, por exemplo, o norte aí da cidade.
Pode. Agora pensa comigo. Se você fizer um sorteio e der a mesma chance para qualquer lugar, qual é a chance que você acha que existe disso acontecer? Nesse caso aí, é até relativamente grande, porque nós pegamos 10 pontos de 66. Aham. 9. Eu- De todas caírem na mesma região, você acha que é grande? Não, grande não é. O que eu vejo é que a possibilidade disso acontecer até que existe, porque eu vejo Sim, assim, existe, é um sorteio. Então, num sorteio, tudo é possível. pois é, Porém, sim. algumas coisas são mais prováveis que outras, né? Eu particularmente pensaria só, vou pegar aqui numa central, vou pegar aqui os extremos, vou fazer essa distribuição. O pior é que a gente pode também cair no risco de usar, né, deixar ela meio tendenciosa, né, já que a gente vai ter as nossas preferências nesse caso. Sim, se você imprimir qualquer preferência aí, automaticamente você já sabe que está criando viés, né? Então, mas isso que você falou também seria outra possibilidade, tá? Lembra que eu falei que o sorteio é simplesmente a forma mais simples? Por quê? Porque, por definição, o sorteio significa todo mundo tem a mesma chance. Então, se você sortear, qual é a chance que todos os pontinhos vão cair na mesma região da cidade? Isso pode acontecer? Pode acontecer, não é impossível. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? É praticamente zero, tá? Por quê? Porque essa é a definição de sorteio, de dar a mesma chance para qualquer um cair, né? Por definição, é altamente improvável que isso vai acontecer. Não seria altamente improvável como? Quando? Se nós conscientemente enviesarmos a amostra. Por exemplo, Boa Vista é muito grande, dá muito trabalho, eu vou lá do outro lado da cidade, a gasolina tá cara. Eu vou coletar só na parte da cidade que é planejada. Isso é representativo de Boa Vista? Não. Obviamente não. Todo mundo percebe que não é, correto? Mas isso é representativo de alguma coisa? Poderia ser? Eu limito a minha pesquisa a essa área. Exato. Então talvez... eu não posso coletar na cidade inteira. Beleza. Mas então, seu universo amostral não é mais Boa Vista. É o que então? Poderia ser o quê? Zona Leste, Zona Oeste. Zona Leste de Boa Vista, né? O centro de Boa Vista. Ou, sei lá, parte planejada de Boa Vista, parte histórica, sei lá. Tá? Mas aí você percebe que você mudou, efetivamente mudou o universo amostral, tá? Se mudou o universo amostral, automaticamente mudou a pergunta, porque o universo amostral faz parte da pergunta, tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que lidar no mundo real, tá? Às vezes você pensa, eu quero responder essa pergunta aqui. Aí você vai pensar no seu delineamento. Caramba, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir uma amostra para representar esse universo amostral. Tudo bem. Mas aí então, você não finge que vai responder uma pergunta que você sabe que não vai responder. O que a gente faz? Muda a pergunta. A gente sempre pode mudar a pergunta, tá? Não vai dar. Beleza. Então muda a pergunta. O problema é, muda a pergunta, mas aí você precisa lembrar que ao mudar a pergunta, você precisa saber se a pergunta que você pode responder ainda faz sentido. Para quem? Para os seus pares, para sua linha de pesquisa, para sua área de pesquisa, tá? Eu não posso coletar na cidade, eu só posso coletar no quintal da minha casa. Por quê? Eu não tenho carro, tá? Eu não tenho dinheiro para pegar Uber, eu não tenho nada, eu sou um pobre bolsista. Aliás, nem bolsa eu tenho, que cortaram minha bolsa. Eu vou fazer o meu mestrado no quintal da minha casa, tá? Aí você consegue medir tudo lá no quintal da sua casa, beleza? Eu vou medir o mercúrio aqui no meu quintal. Ok. Aí você vai apresentar o seu projeto lá, né?
A banca vai olhar, nos revisores. Quem quer saber do quintal da sua casa? Ninguém quer saber, tá? Então, faz outra coisa aí, porque isso aí não vai dar certo. Beleza? Então a gente precisa pesar isso, tá? São problemas do mundo real, que a gente precisa, são decisões que a gente precisa tomar. Às vezes não dá pra fazer exatamente o que a gente quer, como a gente quer. Mas ao mesmo tempo, você precisa lembrar que seja lá o que você for fazer, tem que ser algo relevante para sua área, porque você vai ser avaliado por isso. Não dá para fazer qualquer coisa de qualquer jeito também, tá? Porque aí, para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, é melhor não fazer nada, porque você vai perder seu tempo, vai jogar dinheiro fora, vai jogar o tempo de outras pessoas fora, vai gastar dinheiro público, possivelmente, com alguma coisa inútil, tá? Então a gente precisa ficar atento para isso. Diga, quem quer falar? É a Rita. Professor, agora, assim, no caso, se a gente tivesse dinheiro para investir, né, no nosso projeto, eu estava pensando na pergunta lá inicial. Claro que aí você delimita, você vai ter um custo menor, vai ser mais fácil, mas a gente poderia ver quais são os rios, né, que banham o nosso estado, os principais rios, que é o Rio Branco, o Tacutu, e o Caomé, por exemplo. Quando você delimita, né, então nessa área, na zona leste, né, que você colocou, então qual é o rio que passa aí na zona leste, né, então aí a gente já faz a coleta neste rio. Beleza, Porque eu pensei, a princípio, de ver que você poderia fazer isso? Poderia, mas aí percebe que você está mudando a pergunta? Porque o senhor não quer saber qual é o mercúrio? A concentração média de mercúrio, então eu teria que fazer a coleta. Uma cientista quer saber qual é a concentração média de mercúrio na água chegando na casa das pessoas. Então, a unidade amostral aqui é a casa de uma pessoa, certo? Aí você vai lá e coleta a água na casa da pessoa e vê quanto mercúrio tem. Se a gente vai no rio e coleta a água do rio, aí a gente mudou a unidade amostral. Não estou mais falando de casas, eu estou falando do rio. Aí então mudou o universo amostral. Então mudou a pergunta. Mas aí o rio que chega até a sua casa, qual é a água? A água vem de onde? Tá, mas isso é outra pergunta, percebe? Você pode criar também as hipóteses. Você pode pensar em pergunta que você quiser. Será que, por exemplo, o que influencia a concentração de mercúrio que está chegando na casa desta pessoa? Talvez é o rio de onde esta água está vindo. Posso testar isso? Talvez. Se você pensar numa forma de medir essas variáveis, sim, dá para testar. Mas isso é outra pergunta, percebe? Poderia perguntar isso? Poderia, mas aí é outra pergunta. Então eu estou apenas chamando a atenção para vocês para o fato de que toda vez que você mexe no delineamento, automaticamente você está mexendo na pergunta. Exato. Então a gente precisa lembrar disso. Desculpa, mas... A gente precisa lembrar disso, porque às vezes a gente mexe no delineamento, mas você esquece que ao fazer isso você mudou a pergunta. E aí você fica achando que, não, mas eu quero responder aquela pergunta lá. Só que, na verdade, o seu delineamento não permite responder exatamente aquilo que você tinha pensado. Então, é uma via de mão dupla. Pensou na pergunta, eu quero um delineamento que permite responder essa pergunta. Ops, não vai dar para ser assim, vou mexer no delineamento. Beleza, mas então, mexeu na pergunta também. Aí precisa voltar atrás e pensar de novo. Qual é a minha pergunta agora? O que foi que mudou? Entendeu? Foi a unidade amostral? Foi o universo amostral? Alguma variável que ia medir mudou? A gente tem que ficar fazendo esse vai e vem para encaixar os dois, para que a gente consiga dados que permitem responder a pergunta que a gente quer responder. Pode falar aí o que você queria falar. Diga. Eu tenho uma dúvida, hein? Assim, eu entendi que nossa amostra teria que ser da casa das pessoas, porque é o que a gente está perguntando. Mas, por exemplo, eu teria como fazer de uma outra forma para minimizar as variáveis que possam interferir nessa resposta? Porque, por exemplo, o que eu estou pensando pode não fazer muito sentido, mas o que eu penso é que, no caso a CAE, que é a Unidade de Distribuição de Água em Roraima, a gente faria a pesquisa baseado onde a CAE faz a distribuição da água, porque, assim, às vezes tem algum tipo de interferência nos canamentos, pode ter algum tipo por exemplo, ele pode estar furado e aí pode entrar através do solo em si na casa e não vem proveniente, entre aspas, assim, do rio, bem porque ele interfere no solo, mas
Não é Não necessariamente vem direto do rio, né? Isso. Aí, então, nesse caso, isso poderia ser feito ou eu teria que também mudar a pergunta? Você consegue imaginar a gente fazendo isso? Delimitando essas casas que recebem a água da CAER, indo lá e medindo o mercúrio nessas casas? Dá pra imaginar isso, né? A princípio, a gente poderia fazer isso, né? Mas a gente vai em qualquer casa agora? Como assim a gente vai em qualquer casa? Vai em qualquer casa? Ó, se a gente delimitou que eu vou só nas casas que recebem água da CAER, então a gente não vai, mas nós não estamos mais falando de qualquer casa, correto? Exato. Então a gente mudou o quê? Universo amostral. Mudamos o universo amostral. Qual que é o universo amostral agora? São as pessoas que moram na zona leste. A água chegando nas casas que tenham água do rio. recebem Água da CAER. Água do rio. água da CAER. Não, ela tá falando da CAER, né? Que sai do rio, passa pela distribuidora e chega na casa da pessoa. Aí tem pessoas que não têm... Tem pessoas que não... Lembrem-se que existem muitas pessoas que não têm acesso ao saneamento, tá? E, inclusive, a região norte é o lugar do Brasil onde menos tem cobertura de saneamento. Tem um monte de casas que não têm acesso à água potável e um monte de casas que não têm acesso a esgoto. Boa Vista é uma exceção relativa na região norte, porque é uma das cidades, é uma das únicas duas capitais da região norte que foram planejadas, como vocês sabem, né? Uma é Boa Vista, a outra é Palmas, no Tocantins. As outras cidades da região norte, nenhuma cidade foi planejada, nem as maiores, nem Belém, nem Manaus. Então você tem uma proporção enorme de pessoas vivendo sem esgoto e sem água potável tratada, tá? Então isso é uma situação comum. Então, se você mudar, se você restringir, vamos só nas casas que recebem água da CAER. Beleza, mudamos o universo amostral. Possivelmente agora não estamos mais falando de toda Boa Vista, percebe? Estamos falando de um conjunto menor que Boa Vista. O quanto menor, aí eu não sei. Aí a gente teria que saber qual é a proporção de casas de Boa Vista que tem cobertura da CAER, que eu não sei de cabeça qual é. Mas você pode descobrir, olha, joga no Google e descobre aí e fala pra gente. Pode falar, quem queria perguntar. Não, eu queria perguntar se aqui em Boa Vista tem pessoas que chegam, tem subministro de água pelo poço. Provavelmente. Poço. Provavelmente. Poço artesiano, tá? Provavelmente tem várias casas com poço artesiano. Imagino que nas periferias, né, da cidade, provavelmente onde tem mais. Então, esse é um outro exemplo. Nós também não estaríamos mais falando dessas pessoas, percebe? Então aí, tá claro, né, para todo mundo? Eu posso fazer isso? Pode. Quem decide? Você. Apenas perceba que ao fazer isso, você mudou a pergunta. Beleza? Então, ó. Imagina que eu coleto uma amostra que nem essa aqui, ó, esses pontinhos vermelhos. Tá bom assim? Para falar das casas que recebem água da CAER? Acho que não. São todos a mesma Mesmo área. que a gente restringisse só para as casas que recebem água da CAER, provavelmente isso aqui não representa essas casas, né? A malha de cobertura da CAER provavelmente é bem maior do que isso, do que um bairro só, né? Então não tá legal, então vamos espalhar. Vou espalhar, tá? Qual é o tamanho da amostra aí? 8. 8? N igual a 8? 9. 9, né? Tamanho da amostra é 9. Então lembra que a gente pode pegar esses pontos e sortear ou fazer como o colega sugeriu, né? Não, poderia também outra forma, né? Eu poderia espalhar uniformemente os pontos, tá? Não vou fazer um sorteio, mas lembra que eu falei? A gente sempre pode espalhar as unidades amostrais o tanto quanto possível pelo universo amostral. É que o sorteio é simplesmente a forma mais fácil de garantir a representatividade. Tá? Mas eu não posso sortear.
você poderia pegar o mapa de Boa Vista e sortear pontos geográficos usando um programa de um GPS, por exemplo, sortear coordenadas por Boa Vista, tá? Ou poderia simplesmente pegar vários pontos espalhados de modo uniforme ou quase uniforme pela cidade, ou tão espalhados quanto possível. Beleza. O resultado, o efeito, em geral é o mesmo, tá? Eu sorteei, ou espalhei, ou enfim. Em geral, o efeito é o mesmo. A ideia é simplesmente que você consegue contemplar a variabilidade que existe no universo amostral, o tanto quanto possível na sua amostra, dado que você não pode coletar o universo amostral inteiro, tá? Então, essa amostra aqui, ó, tá bem espalhada pela cidade, né? N igual a 9. Todo mundo tá vendo, né? N igual a 9. Agora eu vou coletar uma amostra exatamente com esse mesmo tamanho, mas de outro jeito. Eu vou fazer assim. N igual a 9 ainda, percebe? N igual a 9. Faz diferença? Faz diferença? Eu acho que é quase o mesmo. Mesma coisa? Não é Então, representativa. não é representativa? Não, Mas o tamanho da amostra é igual. Por que não é representativo? porque não mostra, por exemplo, as outras áreas, outros bairros. Não está, não tem muita dispersão. Então, é intuitivo, percebe? Onde você acha que tem mais informação? Se eu ficar medindo o mesmo bairro várias vezes? Ou se eu coletar em bairros diferentes? Eu Onde me penso dá que é mais melhor unidade? em bairro. Mais Eu penso que é informação do melhor em universo bairro amostral. diferente. Bairros diferentes, concordo? Se o seu universo amostral for isso aqui, né? Tá? Vamos simplificar, falar de Boa Vista. A gente está com o mapa de Boa Vista, né? A gente não sabe qual é a distribuição da KR, então eu vou deixar Boa Vista, tá? Ou poderia ser um mapa subministrado pelo CAER. Sim, mas eu não sei qual é a cobertura, então eu vou deixar Boa Vista. Então, água chegando nas casas de Boa Vista. Então, se você coleta uma amostra como isso aqui, você vai ter mais informação sobre a variabilidade que existe dentro de Boa Vista do que se a gente coletar uma amostra tipo isso aqui, concorda? Por quê? Se você ficar coletando locais muito próximos dentro da cidade, talvez esses pontinhos aqui vão te dar uma ideia melhor desse bairro aqui. Vão te dar uma ideia melhor desse bairro. Vão te dar uma ideia melhor desse bairro. Agora, concorda que casas do mesmo bairro provavelmente compartilham uma série de características que são diferentes entre bairros? Pensa um pouco sobre isso. Que características você pode imaginar que são compartilhadas por casas do mesmo bairro? Hoje sei que um bairro tenha filtro muito ótimo, eficiente. Tratamento, né? Tratamento de água. Um tratamento de água. E na outros bairros, eles pegam água direto da torneira, por exemplo. Uhum. Talvez as condições socioeconômicas das pessoas que moram no bairro, né? Aí as pessoas no bairro compram mais filtro, tem o tratamento, né? Tem mais tratamento de água e além disso, talvez elas compram filtro ou tenham acesso a filtros melhores. Aí outras pessoas que moram em bairros mais pobres da cidade talvez não tenham acesso a filtros tão bons. A cobertura, saneamento básico não é tão boa, né? Aí todas essas coisas que variam entre bairros vão provavelmente afetar a concentração de mercúrio que chega na casa das pessoas, né? Só que se você coleta no mesmo bairro, as casas são relativamente mais parecidas do que se você coleta em bairros diferentes. Então, provavelmente, essas casinhas que você coletou aqui, ó, vão te dar uma informação parcialmente redundante. Porque o que essa casa está te dizendo é quase a mesma coisa do que essa casa está dizendo, que é bem parecido com o que essa casa está dizendo. Por quê? Simplesmente porque elas estão muito próximas no espaço. A mesma coisa com essas casinhas aqui juntas nesse outro bairro.
A mesma coisa com essas casinhas juntas aqui nesse outro bairro. Tá? Então, quando isso acontece, os estatísticos dão um nome para isso. Para isso o quê? O meu universo amostral é a cidade, mas as minhas unidades amostrais estão concentradas ou distribuídas de tal forma que elas não me falam sobre toda a variabilidade da cidade. Elas me dão informação redundante ou repetida em algum grau sobre pedaços do meu universo amostral. Como a gente chama isso? Alguém sabe? Tem mais de um nome, mas o nome mais popular é esse aqui, ó. Pseudo-replicação. Alguém já ouviu esse nome? Pseudo-replicação. O que é pseudo-replicação? Alguém explica agora aí. Acabei de falar. A repetição da informação. Por que chamam de pseudo-replicação? Réplica é outro nome que os estatísticos dão para unidade amostral, tá? Ah, você tem 9 réplicas, tá? A mesma coisa, 9 unidades amostrais, n igual a 9. É um sinônimo, tá? Para unidade amostral. Então, pseudo-replicação é o quê? Pseudo-réplicas são falsas unidades amostrais. Por que falsas? Porque lembra que a ideia das unidades amostrais é capturar a variabilidade que existe no universo amostral. Lembra? Por isso a gente quer a amostra representativa. O que isso significa? Que as suas unidades amostrais estão espalhadas de tal forma que elas capturam, que elas representam a variabilidade natural que existe no seu universo amostral. Nesse exemplo aqui, representam as diferenças naturais que existem entre casas em Boa Vista. Tá? Então, nós queremos unidades amostrais que sejam independentes, como os estatísticos falam. Independência das unidades amostrais. O que significa isso? Cada unidade amostral que eu coleto a mais, que eu boto na minha amostra, me dá uma nova informação. Ela adiciona nova informação sobre o universo amostral. Então, quando eu digo n igual a 9, significa que eu tenho 9 informações genuinamente diferentes sobre Boa Vista. E cada uma delas está me contando um pouquinho de algo novo sobre Boa Vista. Se eu faço isso aqui, ó, aí agora a gente fala, agora, muito provavelmente, as minhas unidades amostrais não são mais independentes. Por quê? Porque quando a gente mede coisas muito próximas no espaço, tem uma chance muito grande de que elas vão ser muito parecidas entre si, muito mais parecidas entre si, do que se você tivesse coletado aleatoriamente pela cidade, percebe? Tem uma chance muito grande de que essas casas vão ser muito mais parecidas entre si, simplesmente porque elas estão no mesmo bairro e compartilham uma série de características entre si, do que se você coletasse essas 3 casas em locais diferentes da cidade, com características diferentes. Então aqui elas estão fornecendo informação diferente, informação nova sobre Boa Vista. Aqui elas estão repetindo em parte a mesma informação, informação redundante. Então por isso os estatísticos olham para isso e dizem, então essas réplicas, essas unidades amostrais não são verdadeiras. Elas não estão me dando de fato nova informação. Elas estão repetindo a mesma informação. Então elas são réplicas ou unidades amostrais falsas. Por isso, pseudo. Lembra que pseudo é um prefixo grego que significa falso? Pseudo-réplicas. São falsas réplicas. É fake, tá? São réplicas fake. Não me dão informação nova sobre o universo amostral. Apenas repetem uma informação que eu já sei. Tá?
Então isso é pseudo-réplica ou pseudo-replicação. A pseudo-replicação pode ocorrer no espaço, que nem nesse exemplo aqui, mas não só no espaço, tá? Nesse caso a gente fala que são pseudo-réplicas espaciais. Por quê? Porque a minha unidade amostral é um local no espaço, é um ponto no espaço. Então, pseudo-replicação espacial. Mas tem outras formas de pseudo-replicação também, tá? Exemplo. Vamos voltar aqui para a nossa tabela de dados da altura das pessoas. Nós coletamos uma amostra com várias pessoas diferentes, né? 17 pessoas diferentes. Mas eu podia fazer isso aqui, ó. Alguma dessas pessoas aqui são aparentadas entre si? Algum de vocês tem parentes na turma? Alguém aí tem parente na turma? Não, eu não. Não que vocês saibam, né? Não que vocês saibam. Agora se eu falar assim, ó. Essas pessoas aqui são irmãs. Essas pessoas aqui são irmãs. Essas pessoas aqui são irmãs. Faz diferença? Faz alguma diferença? Sim ou não? Acredito que sim. Até. Que diferença faz? Tecnicamente, as pessoas da mesma família têm genes que eles podem compartilhar, então isso pode influenciar em si na pergunta. Inclusive a gente já viu esse efeito, né? Lembra o outro gráfico que vocês fizeram? A altura da pessoa em relação à altura dos pais, lembra disso? Lembra que em geral pais mais altos tendem a ter filhos mais altos? Então você já sabe, né, que pessoas proximamente aparentadas tendem a compartilhar características mais entre elas do que com quaisquer outras pessoas aleatórias na população, correto? Tanto pela genética quanto pelas condições ambientais também, né? Uma família tem certas condições socioeconômicas, aí ela oferece certas coisas para os filhos que outra família mais pobre, por exemplo, talvez não consiga oferecer. Então isso é outra forma que faz com que famílias, parentes próximos, tendam a ser mais parecidos do que você esperaria ao acaso. Como a gente chama isso? Como chama isso? Pseudo-replicação. Mas aí agora não é mais espacial, né? Porque a unidade amostral não é um local no espaço. É a pseudo-replicação o quê? Pessoal? Não sei. Pessoal é um bom nome, poderia ser. Mas normalmente não é assim que os estatísticos chamam, não. Chama assim. Pseudo-replicação genética ou genealógica, tá? Por quê? Porque ela é causada pelo parentesco. Parentes são mais parecidos entre si, em geral, do que não parentes. Ou parentes mais próximos tendem a ser mais parecidos entre si do que pessoas menos aparentadas. E não só pessoas, tá? Seres vivos em geral são assim, né? Não só seres humanos. Animais, plantas, micro-organismos. Então toda vez que a sua unidade amostral é um ser vivo, um organismo, opa, já tem uma coisa aqui para você atentar. Será que eu estou cometendo pseudo-replicação genética? Fui lá e coletei trocentos peixes. Eram todos irmãos lá, do mesmo viveiro, veio tudo da mesma família. Putz, pseudo-replicação genética. Entendeu? Por que é pseudo-réplica? Porque se você quer falar de uma população, a população como um todo tem uma variabilidade, tem diferenças entre indivíduos, né? Diferenças genéticas, diferenças ambientais. Onde tem mais informação? Pegar indivíduos diferentes, de famílias diferentes? Ou coletar um monte de indivíduos da mesma família? Entendeu? Por isso que a gente fala, pseudo-replicação. Os parentes estão dando informação repetida, informação redundante. Por quê? Porque, em geral, parentes tendem a se parecer. Então, eles não estão te informando nada novo sobre a população.
Eles estão, em parte, apenas repetindo a informação que você já tem daquela família. Então, esse é outro tipo muito comum de pseudo-replicação. Tá? Então, agora nós podemos generalizar e dizer, ó, as 3 regras da amostragem. Agora nós já sabemos quais são todas as 3. Primeiro, quanto maior o tamanho da sua amostra, melhor. Como faz para calcular o tamanho da amostra? Lembra da regra do 10, tá? É a regra mais simples que a gente pode usar para ajudar. Segundo, a amostra deve ser representativa, ou seja, a variabilidade que existe no universo amostral deve estar refletida na sua amostra. Forma mais simples de conseguir isso, sorteie a sua amostra. Dá a mesma chance para todas as unidades amostrais caírem na amostra. Ou, não pode sortear? Espalhe as suas unidades amostrais o tanto quanto possível pelo seu universo amostral. Isso sempre vai dar mais informação do que concentrar elas em um pedaço apenas do universo amostral. E por último, as unidades amostrais devem ser independentes. Cada unidade dá nova informação sobre o universo amostral. Quando que não é independente? Quando são pseudo-réplicas. Tá? Aí pode ser pseudo-réplicas espaciais, pseudo-réplicas genéticas, ou o terceiro tipo mais comum de pseudo-réplicas são as pseudo-réplicas temporais, que é quando você faz várias medições repetidas ao longo do tempo, num tempo tão curto que o que você está medindo agora é praticamente a mesma coisa do que você mediu antes, alguns minutos, algumas horas, alguns dias antes. Então está dando informação repetida. Aí a gente fala pseudo-replicação temporal. Tá? Então, idealmente, nós não queremos nenhum tipo de pseudo-replicação. Tá? Por quê? Porque isso reduz a quantidade de informação que a gente tem sobre o universo amostral. Então, nesse exemplo aqui, o N que você coletou é 9. Mas qual é o N de verdade que você tem da cidade aqui nesse mapa, nessa amostra? 3. N efetivo igual a 3. Percebe? Por quê? Porque isso é redundante. Isso é redundante. Isso é redundante. Então parece que a sua amostra é maior do que ela realmente é. E é exatamente esse o perigo da pseudo-replicação. Ela faz você achar que tem mais informação do que você realmente tem. Por que isso é importante? Porque todas as análises estatísticas, como vocês verão a partir de amanhã, assumem que as unidades amostrais são independentes. Porque elas precisam assumir isso para que a matemática funcione. Se não for, aí todas as medidas, todas as inferências estatísticas que a gente faz a partir da amostra tornam-se automaticamente inválidas. Porque os cálculos vão sair tudo errado. Por quê? Porque vai parecer que a gente tem mais informação do que a gente realmente tem. E se parece que você tem mais informação do que realmente tem, a incerteza sobre as suas inferências vai parecer que é menor do que ela realmente é. Né? Ah, parece que eu tenho muita informação, então a incerteza parece pequena. Na verdade, a incerteza é grande, porque a sua amostra de verdade não é 9, é 3. Mas você não disse isso para a sua análise, porque a sua análise não sabe que você cometeu pseudo-replicação. Ela acredita que você é honesto e coletou unidades amostrais independentes. Aí você se engana, ela te engana, talvez, possivelmente vai enganar outras pessoas, ainda que involuntariamente, e todo mundo sai perdendo. Tá? Então agora a gente tem uma lista de coisas essenciais que nós precisamos saber antes de coletar dados para qualquer pergunta. Tá? Qualquer pergunta. Primeiro, tudo começa na pergunta. Qual é a minha pergunta? Segundo, quais são as variáveis que refletem a minha pergunta? Terceiro, qual é a minha unidade amostral? Onde eu vou medir as variáveis? Quarto, qual é o meu universo amostral? De onde eu vou coletar a minha amostra para representar esse universo? Tá? 5. Qual o tamanho da amostra que eu vou coletar? Quantas relações eu quero investigar? Ah, pelo menos 10 observações por relação. Né? Então, vou precisar de, no mínimo, tantas unidades amostrais. Sexto, minha amostra é representativa? Já sabe como faz, né? Queremos amostras representativas. Senão,
o resultado vai ser enviesado, vai falar algo pra gente que não é exatamente sobre o que a gente quer falar. E sétimo, e não menos importante, minhas unidades amostrais são independentes, ou seja, não são pseudo-réplicas. Porque se for, já sabe também, né? Vai parecer que você tem mais informação do que realmente tem. O seu N não é 9, o seu N na verdade é 3. Aí é bem menor do que parecia, né? Aí já sabe que todo o resto vai dar errado. Tá? Então lembra disso aqui, tá? Tira um print aí, anota, escreve na parede, cola no seu espelho, bota no seu celular. Isso aqui é tudo que a gente precisa saber antes de coletar. Sem isso, qualquer coleta de dados não serve para absolutamente nada. Porque se a amostragem é ruim, só coletando tudo de novo. Então você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro, vai fazer outras pessoas perderem o seu tempo, possivelmente também. Tá? E vai ser muito ruim para todo mundo. Beleza? Professor, Diga. então essas perguntas nortearão a nossa atividade 2, né? Atividade 2. Qual atividade 2? Ah, o seminário. Ah, sim, sim. O seminário do final da disciplina? Exatamente. Isso, né? A partir dessas perguntas vai nos direcionar, né? Isso? Exatamente. Tá. Então, os seminários servem justamente para isso, para nós praticarmos o quê? Praticarmos exatamente isso aqui, tá? Então, quando você vai... Por quê? Por que praticar isso? Porque isso é o projeto de pesquisa científica, percebe? Isso é o projeto. Não é nenhuma outra coisa, é isso aqui. Você tem uma pergunta? Tem. Ah, eu não sei qual é a pergunta. Então você não tem projeto. Simples assim. Ah, eu sei, minha pergunta é essa. Beleza. Quais são as variáveis que você vai medir? Ah, não sei. Então como é que vai medir? Se não sabe como vai medir, não tem como coletar os dados. Vai medir onde isso? Ah, não sei. Então também não tem como medir, né? Vai representar o quê? Ah, eu não sei como é o universo amostral. Então já sabe que corre o risco de coletar dados que vão refletir algo que você não sabe exatamente o que é. Aí depois vão te perguntar isso, vão querer saber. Tá, esses seus resultados aí estão falando de quê? Estão falando da cidade, estão falando do estado, estão falando do seu bairro, estão falando do país? Ah, não sei. Então, a gente não sabe também, não tem como a gente adivinhar. Entendeu? Então, isso aqui a gente vai praticar pesadamente nos seminários. Tá? É a nossa oportunidade de treinar isso. E é um treino, tá, gente? Então não fiquem muito exasperados ou preocupados com isso também não, tá? É um treino. Então como é que a gente aprende a pensar sobre essas coisas? Não é só lendo, não é só ouvindo. É como? Pensando sobre essas coisas. E fazendo, praticando essas coisas. Então precisa de prática, tá? Justamente por isso que tem seminários, pra gente praticar. Tanto você praticando com o seu projeto, e observando os projetos dos colegas. Por quê? Porque aí você vai começar a perceber, em determinado momento, que os problemas de todo mundo são os mesmos. Ah, mas o meu projeto é muito diferente aqui, não tem nada a ver com os outros. É o mesmo problema. A dúvida é a mesma. As limitações são as mesmas. Ah, vou ter que avaliar o trabalho do coleguinha lá que está falando de, sei lá, antropologia. Mas eu sou químico, eu não sei nada de antropologia. Não tem problema. Por quê? Porque a essência do método científico é a mesma para qualquer área. Você entendeu a pergunta que o coleguinha fez? Não, a pergunta dele não está clara. Ah, então temos um problema. Ele não sabe comunicar qual é a pergunta dele. Percebe? Não interessa qual é a área. Interessa que todo mundo entende o que você quer fazer e como vai fazer. Beleza? Perguntas sobre o que nós conversamos até aqui? Dúvidas, comentários, observações? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, todo mundo? Pode botar um momento, colocar o slide anterior? Anterior? No momento. Sim. Esse?
Só um momento. Obrigada. Já, Perguntas? pronto. Perguntas, dúvidas, comentários, sugestões? Todo mundo tranquilo, confortável com isso? Por enquanto, né? Vamos ver depois, Professor, diga. nessa regra da amostragem, na terceira, as unidades amostrais devem ser independentes. Tem a ver com a região que ela está localizada e com as características da região. Então, é isso? Sim. Tá. Eu disse que tinha outro nome, né? Eu esqueci de falar aqui, ó. É bom eu falar também esse nome para vocês, se vocês verem isso em algum lugar na literatura, vocês sabem o que é. Os estatísticos também chamam pseudo-replicação, às vezes, assim, ó, autocorrelação. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Quer dizer, tecnicamente não é exatamente a mesma coisa, mas na prática, para os nossos fins, é como se fosse a mesma coisa. Tá? Então, quando falar isso aqui, ó, pseudo-replicação ou autocorrelação, normalmente está falando a mesma coisa, tá? De quê? De unidades amostrais que não são independentes, por algum motivo. Ou porque elas são espacialmente muito próximas, ou porque existe alguma relação de parentesco entre suas unidades amostrais, ou porque suas unidades amostrais são repetidas ao longo do tempo, em um intervalo de tempo que é tão curto que as medidas que vêm depois são repetições, são redundantes com as medidas que você obteve no tempo anterior. São os 3 tipos gerais de autocorrelação: autocorrelação espacial, autocorrelação genética e autocorrelação temporal. Tá? Então essa é outra coisa importante para a gente pensar na nossa amostragem. Mas vocês viram que na prática é muito simples você evitar pseudo-replicação, né? Percebe que é bem óbvio, olhando o mapa, quando eu mostro o mapa para vocês, é óbvio que essas unidades aqui estão muito próximas e provavelmente estão me falando muito melhor desse pedacinho aqui do que do universo amostral como um todo. Então, como faz para eu resolver? Ora, do jeito que a gente já falou, né? Espalha as unidades amostrais pelo universo amostral, tá? Sorteia. Pode sortear. Então, espalha o quanto for possível. Tá? E isso sempre vai ser mais informativo do que ficar medindo trocentas vezes o mesmo lugar, a mesma coisa, a mesma pessoa. Tá? Ok. O professor, diga. Essa imagem, esse mapa é do Google Earth, é do Google Maps, eu acho. A imagem de satélite é do Google Maps de Boa Vista. Certo. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém aí? Tudo certo? O professor, diga. O senhor pode colocar no grupo o vídeo dessa aula, porque no começo da aula eu não prestei muita atenção porque a minha internet estava oscilando. Tá. Não, sim, esse vídeo será disponibilizado. O vídeo da última aula, eu demorei um pouco, né? Foi depois que vocês tinham entregado a atividade. Porque lembra que eu falei semana passada que eu estava com um problema de internet instável, então quando eu consegui internet já tinha passado. Mas esse aqui eu vou... Assim que terminar a aula aqui eu já vou postar ele, eu mando o link para vocês, tá? Sim, obrigada. Beleza? Dúvidas? Dúvidas sobre o que a gente falou agora? Agora é só refletir aí das perguntas. Pensar e praticar, né? Então é por isso que a gente tem as atividades, Exato. lembra? Atividade serve para isso, para pensar e praticar. Então vamos dar um intervalinho agora, 10 minutos rápido, aí a gente volta para terminar a aula de hoje, tá? 10 minutos e volta aí. E aí, pessoal? Voltamos? Todo mundo aí? Sim, professor. Então, para encerrar nossa conversa de hoje, atividade do dia, tá? Todo mundo vendo aí o slide? Sim, professor. Dá um print, tá? Se quiser. Ou depois eu posso jogar lá no grupo também.
o enunciado. Mas lembra que vocês vão receber pelo Google Classroom. Então, a atividade de hoje é isso aí, tá? Um pesquisador quer testar o efeito de inseticidas sobre o tempo de sobrevivência de lagartas que estão atacando uma plantação. Porém, ele está inseguro sobre como fazer isso e pede a sua ajuda. Primeiro, como você responderia a questão? Desenhe um fluxograma com as variáveis que você mediria e descreva em que unidade amostral você mediria essas variáveis. Bota no S aqui. E de que universo amostral você coletaria os dados. E segundo, como teria mais informação sobre o universo amostral? Coletando muitas lagartas da mesma árvore ou poucas lagartas de árvores diferentes. Por quê? Aí você explica o porquê. Beleza? Alguma dúvida sobre a atividade? Aí tem como biólogo. Pois é, né? Podia ser um agrônomo também. Podia ser um químico. Então vamos tirar esse biólogo. Não precisa ser um biólogo. Tá? Mais alguma dúvida sobre a atividade? Então você vai simplesmente transformar em palavras essas ideias que a gente tem conversado aqui nas aulas, tá? Transforma em palavras, transforma num textinho para ajudar a solidificar isso na sua cabeça. E é isso. Aí quem tiver algum problema, se tiver alguma dúvida sobre o enunciado, depois joga lá no grupo que a gente resolve, tá? Então se ninguém tiver mais nenhuma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre a atividade, estamos conversados. Tranquilo?